Os inimigos do cristão. Todos têm a revista? Bem? O texto áureo nos diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26. Verdade prática nos diz: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Eu venho de uma sequência de aula, a aula de número 4 foi eu que deu, e eu falei do caminho. Lembra do caminho? Eu coloquei de novo aqui o desenho que eu fiz na semana passada, só a guiso de introdução, para a gente entrar aqui nos inimigos de Deus. Lembra quando eu falei que com o advento do pecado, o homem foi lançado fora da presença de Deus, do jardim do Éden, e o homem começou a andar errante, começou a procurar por conta própria um caminho para voltar para Deus, e ele nunca achava. Então ele andava numa mentira, ele andava desorientado, ele andava longe de Deus, longe do Pai. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, o que ele fez? Ele planejou um caminho para o homem voltar à sua presença. O homem saiu do Éden, estava andando errante, andando numa mentira, porque cada religião inventa o seu caminho para voltar para Deus, mas não volta, e distante de Deus. Então, Deus e a Trindade, eles bolam um plano. Como nós vamos fazer para que o homem volte para a presença de Deus? Então, ele criou um caminho. E quem era esse caminho? A Bíblia lá em João 14,6 fala: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para quem estava fora do caminho, que voltava para Deus, Jesus é o caminho. Para quem andava na mentira, procurando caminhos alternativos para voltar para Deus, mas nunca encontrava, Jesus é a verdade. E para quem estava morto pelo pecado, Jesus é a vida. Então, Deus criou uma solução para esse problema do pecado, da queda do homem, que é um caminho para nós voltarmos à sua presença. Então, o homem foi aqui para o mundo, no mundo, e ele precisa voltar. Se quiser ter acesso a Deus, se quiser ter a presença de Deus, ele precisa voltar e encontrar este caminho. Lembra da aula da porta? A porta larga e a porta estreita? Então, a porta larga aponta um outro caminho, a porta estreita aponta esse caminho para o céu. E é nessa porta, que foi uma das aulas da semana passada, que nós precisamos entrar por ela. Então, o caminho. Só que esse caminho tem um grande problema, irmãos. É um caminho bom, é um caminho apertado, é um caminho com a presença de Deus, do Espírito Santo, com ajuda, com provisão, porque eu peguei o exemplo do caminho que o povo fez para a terra de Canaã. Eles estavam no Egito, Deus criou um plano para levá-los para uma terra prometida, eles saíram daqui, só que eles não saíram daqui e foram direto para lá, teve um caminho. E por que esse caminho? Percebe que Deus ele planeja tudo corretamente, porque a pessoa que saía do Egito não podia chegar em Canaã como ele saiu do Egito. Da mesma maneira que ele saiu do Egito, com a mesma cultura, com o mesmo pensamento, com as mesmas crenças, ele não podia. Então, o caminho era um processo de purificação, um processo para tirar do povo hebreu, do povo de Deus, tudo aquilo que eles adquiriram no Egito. Então, o deserto é um processo de purificação, de santificação, de limpeza, para chegar na terra de Canaã. Então o exemplo é o mesmo. Quem está aqui no mundo não pode sair do mundo do jeito que está no mundo. Eu ando aqui no mundo todo errado, todo atrapalhado, cheio de pecados, cheio de problemas. Eu não posso entrar no céu do jeito que eu estou aqui. Porque no céu, né, foi até eu falei que tem não entra pecado, não tem um corinho que fala no céu não entra pecado. Porque o céu é um local santo, Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito Santo é santo. O céu é um local purificado. Então, da maneira que nós estamos aqui, nós não podemos... Deus podia tirar a gente daqui e colocar lá no céu, pode? Não, não pode, porque da maneira que nós estamos aqui, a gente não consegue entrar no céu. Aí ele cria um caminho. E nesse caminho é um caminho de santidade, é um caminho de purificação, de crescimento, é um caminho de mudança, é um caminho de deixar o pecado, de deixar as coisas deste mundo. Está vendo que o layout é o mesmo.
Só que muda o sistema aqui. Aqui saiu do Egito, foi para Canaã. Aqui sai do mundo, da terra, e vai para o céu. Mas o processo, a ideia, o protocolo é o mesmo. Ok? Então, beleza, eu estou no caminho. Estou andando, estou buscando, estou me purificando, me santificando. Legal. Só que tem 3 problemas. Obrigado, Zé. Nesse caminho. 3 problemas principais. E quais são os 3 problemas? Porque, poxa, eu poderia sair desse caminho aqui e ir caminhando legal, sem problema nenhum, e eu vou conseguir chegar. Só que não é tão fácil assim, é por isso que ele é estreito. Porque lá, nesse caminho, nós temos 3 grandes inimigos que querem fazer com que nós não cheguemos lá. A mesma forma que o povo do Egito saiu de Canaã e tinha questões que queriam deixá-los para trás. A mesma coisa aqui. Por exemplo, o povo que saiu do Egito, Faraó gostou? Não, Faraó foi atrás para impedir. Então é o mesmo sistema. Então o povo tinha os seus problemas nessa caminhada. Tinha o problema do Faraó que mandou atrás, tinha um problema deles mesmos, e tinha um sistema que eles saíram do Egito e levaram com eles. Sabe, o sistema que gerava o Egito, que governava o Egito, eles levaram com eles. E quem não foi se livrando desse sistema, foi caindo no deserto, foi ficando no deserto. Ok? Então, a fotografia é a mesma. A gente só vai mudar agora a posição. No caminho, é a mesma coisa. A gente quer sair daqui, mas quem está aqui gerando esse negócio vai querer que você chegue lá? O faraó é o mesmo. O espírito do faraó é o mesmo. É o mesmo. Também. O sistema mundano é o mesmo. O mesmo sistema aqui é o mesmo sistema aqui que quer impedir que a gente passe por esse caminho. E tem um outro processo, que quem saiu daqui é uma pessoa, é um ser humano. E a mesma coisa aqui, é um ser humano, com as suas fraquezas, com as suas fragilidades e com a sua... que está intrínseco dentro de nós. Natureza pecaminosa. A mesma natureza pecaminosa que esse povo tinha aqui, esse aqui também tem. Então, o problema lá qual vai ser? Os nossos principais inimigos. O diabo, o mundo e a carne. A mesma coisa, o mesmo processo. Então, a gente já sabe como funciona aqui. Então, a gente tem que olhar e aplicar nas nossas vidas aqui, nesse caminho. O diabo, que são o nosso inimigo, a nossa carne e o mundo. Esses são os nossos 3 principais inimigos. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa revista, a lição bíblica em classe encontra-se em Romanos, capítulo de número 6, do 11 ao 14, e 1 João 2, 15 ao 17. Leamos. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 João 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então vamos falar porque nós temos hoje uma palavra-chave, um tema, um alvo, que é inimigos. Então, nós vamos trabalhar toda a nossa lição baseada no inimigo. Esse é o tema da minha lição. Então, o nosso inimigo é o diabo, a carne e o mundo. Para você, qual desses 3 é o pior, na sua concepção? O diabo, a carne ou o inimigo? Ou o mundo? A carne? Todo mundo fala carne?
Tá. E o diabo não é superior? É. Na minha ótica, eu acho que o diabo é o mais poderoso, é o mais perigoso nesse sentido, e eu vou explicar o porquê. Por exemplo, a carne, você domina ela? Domina? Como? Como você domina? Então, a carne, eu domino ela. Eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu me consagro, eu luto, e eu consigo dominar a carne. Mais ou menos. Mas eu consigo, se eu me esforçar, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que me ajuda a dominar essa carne. Aí, vamos para o inimigo maior aqui, que é o diabo. Você consegue dominar o diabo? Consegue, com oração, dominar, colocar que nem tem os corinhos assim, eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo que ele me roubou, isso existe, isso é verdade? O diabo está debaixo dos meus pés, pisa na cabeça da serpente, isso é verdade? Não, a gente não vai pisar, a gente não vai tirar, a gente não vai lutar, a gente não vai fazer nada. A gente não tem controle sobre ele. Nós temos controle sobre a nossa vida, mas a gente não tem controle sobre o inimigo. Por isso que eu falo, na minha ótica, o inimigo ele é o mais difícil. Por quê? Primeiro que ele tem um poder tremendo, ele tem uma força tremenda, ele tem uma influência, ele tem estratégia. Então, é uma pessoa, né, que a gente já vai falar, mas eu não consigo dominar ele. O que a Bíblia fala para eu pisar na cabeça da serpente, do inimigo? Fala que é para eu ir lá no terreno dele e tirar as coisas que ele me roubou. Fala isso? Não fala. A Bíblia fala que eu preciso somente resistir. Por que eu não luto com ele? Porque eu não consigo. Porque eu não vou ganhar, eu vou perder, eu sou fraco e ele é forte. Mas a Bíblia só fala para eu resistir, não é para eu lutar. Então, na minha ótica, um dos principais e mais difícil é esse. E aí a gente vai, no decorrer da lição, a gente vai ver melhor sobre isso. Amém? Então, mas cada um tem a sua dificuldade. E o mundo é um sistema, que a gente também já vai falar, que é governado por ele. Então eu também não consigo chegar lá no governo, quando o governo dá uma lei, eu chego lá e falo, não senhor, essa lei aí, a lei para, vamos supor, para fechar as igrejas, eu vou lá, bato o pé, não vai fechar a igreja. Eu consigo fazer isso com o governo, com esse sistema? Não. Então, Então, o inimigo, eu acho que o mais forte, não que a carne não seja, a carne é forte. É isso aí. A carne, né? Você fala a nossa carne? O inimigo. Mas a gente nunca vai vencer o inimigo. A gente é protegido por Deus. Quem vai vencer o diabo é lá na frente, é Jesus que vai aniquilá-lo. A gente pode, como a Bíblia fala assim, ó, resistir e ele fugirá de vós. Só que tem uma coisa, lembra lá na tentação no deserto de Jesus? O que fala lá no finzinho? Alguém coloca para mim Mateus 4, depois, no finzinho da tentação, para a gente ver o que aconteceu lá, no finzinho da tentação, quando Jesus é tentado. Não, lá no finzinho, quando ele termina a tentação. Quer ver? Não, no finzinho. Quando ele termina a tentação. É Mateus 4. 4:11. Lê aí, pastor, fazendo um favor. Isso, é a NAA, por isso que eu queria essa versão. Vê na Strong como fala, ó, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, ó, depois da tentação, o diabo se ausentou ele temporariamente ou provisoriamente. Ó, o diabo saiu, Jesus resistiu à tentação, né, combateu com a palavra, só que o diabo se ausentou, mas não foi definitivo, foi provisório, ele ia voltar, ele ia continuar. Aí que está o problema. O diabo a gente pode resistir aqui hoje, agora, mas daqui a pouco ele volta. E ele vai voltar sempre, ele vai estar sempre ao nosso derredor, como diz a palavra de Deus, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Uhum. Isso, olha aí que legal essa comparação.
que a gente pode dominar a nossa carne, mas o diabo... Aí, vamos ver. José, quantas vezes foi tentada? Várias vezes. Sansão, quantas vezes foi tentado? Várias vezes. O diabo ele não descansa em momento algum. Derrubar a gente, esse é o objetivo dele. O objetivo de Faraó era perseguir o povo hebreu e não deixar chegar na terra de Canaã. E a mesma coisa aqui, o objetivo do diabo é perseguir o crente para não chegar no céu. Esse aí é o objetivo dele e ele não vai descansar. Ok? Achou, pastor? Achou? Não tem? Beleza. É a mesma coisa? Na Strong é a mesma coisa? Eu esqueci, eu ia trazer a nova Almeida atualizada, mas eu acabei esquecendo. Mas não tem problema. A ideia, porque assim, lá não está registrado nessa versão nossa, mas o diabo se ausentou de Jesus por quanto tempo? Para sempre? Não, toda hora ele estava lá. Toda hora ele estava lá. Então a ideia é essa daqui. É um inimigo que está tentando atrapalhar a nossa carreira cristã todo o tempo da nossa vida. Ok? Então vamos lá. O primeiro inimigo do cristão. O primeiro tópico aqui é interessante que diz o seguinte: o diabo é real. Primeiro tópico da revista aí, subtópico. O diabo, ele é real, ele existe. A gente não pode fingir que o diabo não existe. A gente não pode pensar que o diabo não existe. A gente não pode achar que ele não está agindo, muito pelo contrário. Então, ele é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o princípio da Bíblia. Logo no comecinho, lá no Gênesis, já tem a presença dessa pessoa aqui na Terra, atuando em todo momento da vida. Aí vai Gênesis 1, Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Zacarias, toda a Bíblia fala do diabo. No Novo Testamento, nos Evangelhos, 29 vezes é citada o nome do diabo, o Satanás. 4:13. Por algum tempo, tá vendo? Por algum tempo, não é para sempre. Ó, ele venceu com a palavra, venceu com a força que o Espírito Santo deu para ele. Mas não é por muito tempo. Por pouco tempo, daqui a pouco ele volta, ele não desiste. Pois não, Zé? É essa aí, o meu doutor. Uhum. Deixou. Tá. Mas é Lucas 11. É Lucas 11. Lucas 4:13. Lucas 4:13. Beleza? É a ideia, só para mostrar que o... Certo. Até o momento oportuno. Olha que legal essa versão aí. Por quê? Ele está buscando uma oportunidade para tentar de novo. Olha, acabou todas as tentações, mas ele ia buscar a oportunidade para tentar de novo. Beleza? Então, amados, Jesus, das 29 vezes do Evangelho, 25 vezes, Jesus falou algo sobre o diabo, sobre Satanás. Tamanha importância. Ok? Então ele é um ser real, ele existe. E a gente não pode fingir que não existe ou pensar que não existe. Ok? Aí o subtópico de número 2, a descrição de Satanás. Então, a Bíblia vai falar que ele é um ser espiritual. Está aí a dificuldade de vencê-lo. Porque ele é um ser espiritual. Nós somos seres carnais, nós somos de carne e osso, embora a nossa estrutura tenha a parte espiritual. Mas a gente não tem condições. Como que pode um ser humano batalhar com um ser espiritual? Pode isso? Não pode, não tem condições. A gente não tem condições. Quem batalha, e não é qualquer anjo que batalha contra ele, tem um anjo específico que batalhou contra Satanás. Então, é um camarada que ele tem um poder extraordinário que a gente não vai vencer, porque ele é um ser espiritual. A gente pode, espiritualmente, ir evitando e, como eu falei lá, resistindo espiritualmente, mas lutar e pisar na cabeça, como todo mundo fala, não, está na minha mão, isso é um... Não pode. Não pode. A gente não pode. Dois viés a questão do Satanás. Primeiro, ele é um ser real, então a gente não pode achar que ele não existe.
ele é um ser espiritual, a gente, não, esse camarada é fraquinho, isso aí já era, é um derrotado. Não, tudo bem, ele é um derrotado. Mas ele é um derrotado porque Jesus, lá na frente, já derrotou. Mas hoje, ele é um ser real e ele luta. Ele não está preso, ele não está debaixo do pé de ninguém. Então, a gente não pode subjugar o Satanás. Não pode subjugar o Satanás. Ok? Não, isso é fichinha para mim. Não, isso aí é fraquinho, eu consigo vencer, que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, não. Cuidado. Mas também a gente não pode supervalorizar o diabo. Tem gente que fala mais do diabo do que de Jesus. De tão supervaloriza ele, a pessoa dele. É óbvio que a gente precisa respeitá-lo, a gente precisa ter inteligência para lidar com ele, ter a ajuda do Espírito Santo, mas também a gente não pode ficar, não, o diabo vai me pegar, o diabo vai... Não, aí não, também não. Então, tem os dois extremos, a gente tem que estar centrado. Tendo certeza que ele é real, mas que a gente, com Cristo, a gente vai lutando e a gente vai conseguindo resistir o diabo. Porque a gente já sabe qual é o destino dele. Ok? Então, ele é um ser espiritual também. Ele tem poder, olha, eu não vou ler o texto para a gente ganhar um tempinho, mas ele possui poder, mas eu gostei daqui do comentário, que é o seguinte, fala que ele tem poder, mas as suas ações são, aí que entra o nosso benefício. Ele tem um poder, ele é poderoso, ele é forte, mas ele é limitado, porque Deus o limitou. Graças a Deus por isso. Porque, irmão, se Deus não tivesse limitado esse camarada, ai do ser humano, ai de nós. Mas graças a Deus ele limitou. E o texto que faz alusão legal a isso é lá o livro de Jó, não é? Ó, você pode ir, vai, mas até aqui, vai, até aqui, vai, até aqui, vai, até aqui. E até onde Deus permitiu, ele foi. Além disso, ele não pôde ir. Não pôde ir, por quê? Porque Deus não permitiu. Ok? Então, a nossa tentação, a atuação no inimigo sobre as nossas vidas tem um limite. E dentro desse limite, aí a gente tem que ir resistindo. E depois, quem resiste, quem para ele, é o poder de Deus que é maior do que tudo isso. Mas ele tem poder, embora limitado, ele tem personalidade, ele tem inteligência, ele sente raiva, desejo e vontade própria. Ok? Então é uma pessoa que tem... Ele é um ser pessoal, ele tem vontade própria, ele tem desejos, ele sente raiva, e a raiva dele é contra quem? A raiva do diabo é contra quem? Contra Deus. Contra Deus. E porque ele pode fazer alguma coisa com Deus? Ele pode chegar lá no inferno, lá no céu, perdão, tocar em Deus, ferir Deus? Pode? Aí ele faz com quem? Com os filhos dele. Com os filhos dele. Ok? Ele fere nós para ferir Deus. Ele mexe com nós para mexer com Deus. Beleza? Mas ele é um ser pessoal. Terceiro, a identidade do inimigo. Então, podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Ó, alguns nomes, né? Teve uma quinta-feira que o pastor já deu uns nomes daqui para ele, né, pastor? Serpente, por conta da sua sagacidade e astúcia. Ele é sagaz, ele é astucioso. Lembra lá porque assim, a pessoa que quer destruir a outra, nesse sentido aqui, ela vai chegar já arrebentando, mostrando quem é. Como a gente pinta o diabo como um ser vermelho, de chifre, com um tridente na mão e um rabo enorme que quer. Não. Não. Ele vai se mostrar de uma outra forma. De uma forma mais sutil, de uma forma mais apresentável, com umas palavras mais palatável. Ele não vai chegar, não, eu quero você porque eu vou te destruir, porque você é filho de Deus. Não. Então, tem todo um processo, a sua sagacidade. Por isso que ele é chamado de serpente. Depois ele é o adversário. Ok? Ele é o nosso adversário. Ele é o opositor. Ele é o acusador. Ele é o maligno. O dragão vermelho, com a sua ferocidade. Então, cada nome mostra uma faceta dele. Ok? Então, a identidade do inimigo a gente já conhece.
camarada é ruim e ele quer nos destruir. Não precisa mais apresentá-lo de forma alguma. Amém, amados? Então, esse é o nosso primeiro inimigo que quer nos atrapalhar, nos destruir, para que nós não cheguemos no nosso destino, ok? Perigoso, verdadeiro, real, poderoso, mas limitado, e cheio de facetas, cheio de artimanhas, de astúcia, ok? Por isso, cuidado. Por isso, cuidado que nós temos que tomar contra esse ser aqui, contra essa pessoa aqui. Porque ele está ao nosso derredor. O que é estar ao derredor? O que isso quer dizer? Está perto. Está perto de nós. Ele não está ao redor, mas ele está ao derredor, bem pertinho. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nas oportunidades que ele tiver, a gente vai sofrer a investida do Satanás. Por isso que a gente precisa estar atento, orando, vigiando, trabalhando, jejuando, lendo a palavra, ouvindo e a respeito desse camarada em todo o tempo da nossa vida. Beleza? O inimigo. O inimigo. O inimigo das nossas almas, o inimigo da nossa vida é o diabo. 2. O segundo inimigo do cristão é a carne. Então, o conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais. Esse tecido aqui, essa carne aqui, ó, que a gente toca. Então, é definido na Bíblia como carne. 2. O corpo humano inteiro, a nossa estrutura, é falado na Bíblia como carne. Terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade. A nossa fragilidade. Quando a gente fala assim, a carne é fraca. Não é que essa carne aqui é fraca, embora essa carne é fraca, né? A nossa carne é tão fraca, irmão, que um mosquito nos mata. Uma bactéria nos mata. Não é? É fraca. Mas não é dessa fragilidade que está falando. É da fragilidade que é uma facilidade de ser dominada. Essa é a fragilidade que ele está falando. Que é a mortalidade. E terceiro, a natureza humana pecaminosa. Quando a Bíblia fala assim, carne é a natureza humana. Quando nós vamos trabalhar o inimigo, que é a nossa carne, que é o nosso inimigo, é a natureza humana pecaminosa. Beleza? É dessa carne aqui, ó, que nós vamos trabalhar hoje. A natureza não é da carne fragilizada que vai se decompor com o tempo, não é isso. Nós vamos trabalhar hoje, que é o nosso inimigo. O primeiro inimigo é o diabo, o segundo inimigo é a nossa carne. Não é isso aqui, ó. Porque se fosse a carne, essa carne aqui, esse corpo que a gente toca, e tem gente que pensa que começa a se autoflagelar. Lembra dos monges lá, aqueles camaradas que se autoflagelam? Por quê? Porque acho que o culpado é essa carne aqui, ó, que a gente toca, que é culpado de que eu peco. Aí o que ele faz? Começa a se flagelar, começa a tentar se policiar ou se punir com autoflagelo. Ok? Tanto é que aquele cordãozinho que eles ficam se autoflagelando chama disciplina. Eu vou disciplinar a carne. Como? Machucando ela. Não é isso. Não vai adiantar nada, vai continuar pecando. Por quê? Porque é a nossa natureza. A carne que a Bíblia está falando aqui, nesse sentido, é a nossa natureza. Ok? Que está lá em Gálatas 5,19. Coloca para mim, Alan, fazendo favor. Gálatas 5,19. Que está intrínseco dentro da gente. Está dentro de nós esse problema aqui, que é o nosso inimigo. Ora, as obras da carne são. Então, o trabalho da carne, obras quer dizer trabalho. O trabalho da carne são, aí vai. Tem uma lista enorme, prostituição, impureza, lascívia, aí vai. Mas é o trabalho da carne. A carne, ela tem como consequência um trabalho diário e sempre está trabalhando para fazer alguma coisa que venha satisfazer ela própria. Aí vai. A lista é grande que a gente não vai falar. Ok? A natureza humana pecaminosa. Esse é o nosso inimigo. Esse é um grande problema. Então a gente tem o inimigo externo, que é o diabo e o mundo. Nós temos o inimigo interno, dentro de nós, que é a nossa carne. Então a gente fala, é um dos mais difíceis? Sim, por isso que é os 3 principais inimigos que nós temos. Né? Na minha ótica, como eu já falei, o diabo ele é o mais poderoso e o mais difícil. Sabe por quê? Por exemplo, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva,
Tinha esse problema aqui? Lá no Jardim do Éden. Adão e Eva tinha esse problema aqui? Não tinha. Ele não tinha essa obra da carne. A natureza pecaminosa não tinha. E o diabo conseguiu convencer, olha que coisa, a pecar. Por isso que eu falo que ele é astuto, poderoso, enganador. Imagina agora a gente com esse negócio dentro de nós, com essa natureza que nós temos. Aí ele se torna muito mais poderoso. Se torna muito mais difícil vencê-lo. Ok? Então vamos lá. Então nós vamos trabalhar a natureza humana pecaminosa. Ok? Aqui é Gálatas 5,19. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. 1 João 2,16, que foi o nosso texto aqui que nós lemos, que diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ok? Então, a concupiscência, tem uma outra versão, que ela diz que é um desejo, concupiscência, é um desejo desenfreado. Quando a gente fala de concupiscência que está dentro de nós, é um desejo desenfreado que nós temos. Então, é algo que está dentro de nós que a gente precisa dominá-lo. E como que a gente domina esse desejo? A gente domina com a palavra de Deus, mas é possível dominar esse desejo desenfreado. Ok? A concupiscência está dentro de nós, é um desejo desenfreado que a gente vai dominando. É como um cão feroz. Você vai dominando, vai amansando, vai domesticando. Daqui a pouco o cão come na tua mão, não come? Um animal feroz come na tua mão, não come? Então, é assim que a gente tem que ser. Mas por enquanto, ele é um inimigo. E existe dentro de nós, que eu acho que é o mais difícil para contê-lo. Ok? Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões. Glutonaria, sensualidades, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral, nem contexto em que busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. Então, eu só penso em mim. Essa concupiscência, esse desejo desenfreado, ele faz com que eu só pense em mim. O que é bom para mim? Eu busco só um desejo para satisfazer a minha carne, as minhas vontades, os meus sonhos, os meus objetivos. É um egoísmo. Egoísmo já é ruim, não é? Aqui, a concupiscência é num grau elevado, que só pensa em mim. A carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana, pecaminosa, a parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Obra. Coloque de novo aí, Alan. Olha as obras que há. Gálatas 5,19. Oi. É algo que não pode ser contido ou controlado. Então, o desejo desenfreado é algo que não pode ser contido. Está na Strong, né, pastor? É o comentário da Strong? No Google. Mas a Strong traz um comentário semelhante. Descontrolado. Já viu um caminhão descontrolado? Dá para segurar? O motorista consegue segurar? Não consegue. Qual que é o destino? Bater. Pois não, irmão? E ele estava assistindo o estudo do pastor Nicodemo. E uma pessoa mandou um bilhetinho para ele, olha só, perguntando se era pecado jogar. Pastor, ele deu uma explicação. Meu Deus do céu. Eu disse, Jesus querido, me ajuda. Daquele dia em diante, pastor, eu disse, Senhor, me ajuda a
Controlar. Aí agora vem um velho, um senhor que vem na televisão oferecendo carro, 99 centavos. Aí eu fico aqui, rapaz, ai meu Deus do céu, será que eu não. Olha só. Mas veja bem, irmãos, ó, a irmã falou um negócio muito importante, ó. Presta atenção que eu vou falar. Veja bem, ela tinha um desejo, ela controlou o desejo, mas o desejo saiu dela. Isso é a concupiscência da carne. Está controlado, está dominado, mas está dentro dela. Todo o nosso problema com o pecado a gente pode controlar, mas ele não sai de nós. Ele fica aqui dentro. E aí, irmãos, qualquer momento, aí entra a ação do diabo para poder tentar e fazer com que você, com que eu e você, a gente coloque esse desejo em prática. Ok? Então, é aí que está o grande problema, que a gente precisa lutar contra esse inimigo que é a nossa carne e a gente pode vencê-lo. A gente não tira, mas ele fica amortecido dentro de nós. Ok? Parabéns, irmã. É isso aí. Que tem um texto de Tiago. Eu vou até que horas é? Robson. 9h20. Então vamos trabalhar um texto de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 13 ao 15. Coloca para mim aí, que é o que a nossa irmã falou que a gente vai trabalhar aqui. E eu já vou encerrando, irmão. Tiago 1, 13 ao 15. Ô pastor, coloca na Strong aí para mim, do Tiago 1, do 13 ao 15, por favor. Ó, presta atenção no texto aqui, ó. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. 14. Ao contrário, ó aqui, irmão, ó, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Qual cobiça? O que está falando aí, pastor? Cada um é tentado Tá vendo? Não, eu queria como está escrito na Strong, o 14. Não, lê o texto. 1,14. Tiago 1,14. Tá. 1,14. É que a versão... Não, tem uma outra... então... Pela própria concupiscência. Então, cada um de nós... o grande problema, irmã Val, é o camarada oferecer uma loteria, um carro por 99 centavos para você jogar. O problema está lá? Não, o problema está aqui. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, o grande problema está dentro de nós. O problema não está... eu tenho um problema com álcool. O problema não é o álcool. O problema sou eu. Eu tenho um problema na área sexual. O problema não é o sexo. O problema sou eu. Está dentro de mim. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então, o grande problema não é você... eu tenho uma vontade de fazer algo, por exemplo. Um exemplo. Presta atenção para não virar heresia. E eu não faço. Tem um problema muito grave nisso? Não tem, porque não consumou. É o texto de baixo que nós vamos falar. Mas quando atrai e seduz. Esse é o grande problema nosso que está dentro de nós. Por isso que ele é um inimigo. Porque o problema não é externo, é interno. O problema não é a droga, o problema não é o que eu vejo, o problema está comigo. E aí eu que tenho que me controlar, eu que tenho que me afastar, eu que tenho que evitar, eu que tenho que trabalhar a minha vida. Ok? Agora coloca o 15, Alain. Senhor. A tentação pode ser um teste. Pode ser um teste.
Sim, peraí que a gente vai ver o 12, lá você vai ver. Ó, então, a cobiça, depois de haver concebido, ela nasceu? Ó, não nasceu ainda. Calma, Zé. Calma, você está antecipando o parto aí. Ó, o que é, a mulher concebeu? O que é isso? O que quer dizer isso? Ela está grávida, ela não deu à luz, ela está grávida. Ó, ela está grávida. Quando ela está grávida, qual que é o próximo passo? Dá à luz, ó. Então, a cobiça, depois de haver concebido, está nascendo, está gerando, dá à luz o pecado. É, isso. Aí, o pecado, uma vez consumado, efetivado, gera morte. Ok? Então, a gente tem todo tipo de pecado dentro de nós. Tem todo tipo de problema dentro de nós. Nós temos. E o fato de nós sermos cristãos não nos impede de termos desejos. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, agora eu sou crente, acabou tudo, aquele desejo que eu tinha. Tá, beleza. Não é. Continua o mesmo desejo que tinha lá, é aqui. A mesma vontade que tinha lá é aqui. Agora, a diferença é que aqui nós temos um ajudador, o Espírito Santo, que nos ajuda a controlar, a dominar esse desejo aqui. Ok? Então, a gente é tentado pelo nosso próprio desejo desenfreado. E o que a gente não pode deixar? Ele pode até conceber dentro de nós. A gente só não pode deixar ele nascer. A gente só não pode consumar esse desejo. E lutando, e lutando, e lutando. A irmã falou, ela tinha o desejo, mas agora ela não faz mais. Mas quando aparece, ela fica tentada. Coloca o 12 agora, de 1. Quem não quer ganhar um carro por 99 centavos, meu irmão? Nossa, aí... tentada. Ó, a resposta para o pastor Serginho aqui, pastor, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Né? Na minha versão aqui vai falar um pouquinho diferente, ó. Bem-aventurado o homem que sofre tentação. Ali é que suporta, que sofre a tentação. Então, todos nós estamos suscetíveis a sofrer tentações. Porque a gente tem a nossa concupiscência, os nossos desejos, e a gente tem o fator ativador desse desejo, que é o diabo. Ele vai ativando, ele vai colocando, ele vai mostrando, ele vai te empurrando as armadilhas, ele é sutil. Poxa, é tão inocente eu comprar um bilhete por R$1 e esse bilhete me deixar rico. Que problema tem nisso? Olha como que é a sutileza. Qual o problema de eu tomar um copo de bebida? Um copinho não vai fazer mal nenhum. Não vai fazer mal, não tem problema nenhum. Tem problema. Socialmente, não tem problema. Tem problema. Qual o problema? Eu flertar com alguém, não vai dar em nada, é só um flerte, só para... Tem problema. Porque pode desencadear e conceber o pecado, e esse pecado pode gerar morte para nós. Amém? Então, cuidado nesse sentido. Ok? Então, todo mundo pode ser tentado. Onde eu quero chegar aqui é o seguinte. Eu sou crente, eu aceitei Jesus, me batizei, estou lendo a Bíblia, estou jejuando, estou isento. Não está isento. Eu estou chateado porque eu estou sentindo uns desejos estranhos. Todo mundo é suscetível a isso. Porque a natureza pecaminosa não saiu de nós quando nós aceitamos Jesus. Esse desejo, essa concupiscência, não nos deixou quando nós aceitamos Jesus. Não, ela continua aqui. Só vai sair o dia que a gente for para a glória. Então, qual é a ideia? O que a gente precisa? É lutar, é orar, é jejuar, é se esforçar, é ter entendimento teológico, ter entendimento bíblico, para poder analisar o que a Bíblia está falando e colocar em prática. Beleza? Então, é possível. É difícil, mas é possível. Oi. Tentado. Então a tentação ela é prova, tentação ela tem dois viés. Ela vem do inimigo, certo? Porque Deus não pode tentar ninguém, então ela vem de quem? A tentação do inimigo. Mas Deus usa isso como algo didático para a nossa vida. Deus usa o inimigo, Deus usa a tentação para poder nos ensinar alguma coisa. Olha que legal como Deus trabalha. E aí quando a gente é aprovado, irmãos, Deus está feliz conosco e já tem uma coroa preparada para aquele que resiste.
para aquele que luta e para aquele que vai vencer. Amém? Tem uma coroa lá. E terceiro e último, irmão, inimigo da nossa vida é o mundo. Aí o mundo, ela tem 4 ideias para o mundo. O mundo é a terra, o mundo é o conjunto de nações conhecidas, todas as nações, ela é caracterizada pelo mundo. O mundo pode ser olhado pela raça humana, e o mundo é o universo, onde toda a criação, o universo é o mundo, ok? Então, quando a gente vê a palavra mundo na Bíblia, ela vai ter só um significado, cosmos. Só que ela vai ser aplicada dependendo do contexto que ela está inserida. Mas a palavra é uma só, é cosmos, no grego. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está falando do quê? Quem é esse mundo? Esse mundo é a raça humana. Não é o universo. Porque ele não veio salvar o universo, ele não veio dar a vida pelo universo. Agora vamos lá. O texto que nós lemos aqui, que está no nosso textual, na nossa lição bíblica aqui, ó. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Então eu posso usar o mesmo mundo de Jesus lá? Ó, lá está falando, Deus deu a vida porque ele amou o mundo. Agora a Bíblia está falando aqui, não ameis o mundo. Peraí, tem uma congruência na Bíblia? Não. Lá está falando do mundo, a raça humana, e aqui está falando do mundo, um sistema que rege esse mundo. Aqui está falando de um sistema. Não está falando do mundo, da criação, da natureza. Não está falando disso. Porque se eu for olhar aqui, não ameis o mundo. Então, o que tem no mundo? O mundo tem os rios, tem as cachoeiras, tem as árvores. Então, eu posso destruir a natureza, eu posso poluir os rios, porque eu não posso amar o mundo. A Bíblia está dizendo para eu não amar o mundo. Eu não posso usufruir de um passeio no campo ou na praia, porque Deus falou que eu não posso amar o mundo, então eu não posso usufruir dessas coisas que Deus deixou. Não está falando. Então, cada mundo aqui, cada palavra, ela tem o seu significado dentro do seu próprio contexto. Quando a Bíblia fala assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está falando desse sistema que rege, que controla. Esse mundo que está falando aqui é tudo que se opõe a Deus, tudo que se opõe a Cristo, tudo que se opõe ao Evangelho, tudo que se opõe à igreja, tudo que se opõe ao cristão. É isso que a gente não pode amar. Ok? Então, nossos 3 inimigos, o diabo, a carne e o sistema mundano. Ok? O sistema mundano, que quer trabalhar nas nossas mentes, nas nossas vidas, como? Com leis, com propaganda, na internet, na televisão, nos outdoors, nas revistas, tudo. O mundo conspira contra a criação de Deus. Para quê? Tudo isso, irmãos. Tudo isso para quê? Para nos impedir de chegarmos no céu. Por isso que a gente precisa vigiar, orar, estudar, estar aqui nesta manhã. Ok? Para quê? Para que nós cheguemos lá onde o destino que Deus criou para mim e para você. Porque aquele é o nosso destino, aquele é o nosso objetivo. Jesus, ele pavimentou uma estrada para nós chegarmos lá com o seu próprio sangue. Então, é importante para mim e para você que nós não fiquemos pelo caminho, porque esse caminho é precioso. Esse caminho foi feito com dor, com choro, com humilhação, com cruz. Então, fique firme, vença da maneira que pode, resista da maneira que pode, lute da maneira que você puder, para que nós cheguemos no nosso objetivo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.